Bolsonaro mudou, é o que afirmam seus defensores. Sempre que a gente resgata algumas das centenas de bobagens que ele já falou, literalmente, né, na sua vida pública e fora dela também, né? Então, as pessoas que falam isso, elas têm um ponto. Afinal de contas, as pessoas podem mudar de opinião. Não é porque eu falei uma besteira 20 anos atrás que isso reflete meu pensamento atual, necessariamente. Eu mesmo já mudei de opinião diversas vezes sobre diversas coisas na minha vida e não tenho nenhum problema com isso. Mas só tem um problema: ele não mudou. Quer dizer, sendo 100% sincero, né, mesmo não gostando dele, eu vejo que ele evoluiu em algumas coisas. Eu, por exemplo, não acredito mais que ele queira fuzilar o FHC, como ele falou, né, por ter privatizado a Vale. Nem acredito que ele queira matar 30 mil para terminar o trabalho que todo mundo não fez, né, como ele falou já uma vez. Dentre outras bobagens que ele falou, e eu acho que em algumas coisas ele realmente, acho que ele se arrepende do que disse, né? E com relação ao liberalismo, à economia, né, eu também acho que ele aprendeu algumas coisas nos últimos anos. Não é o mesmo cara de 20 anos atrás, né? Eu acho que ele realmente deve ter aprendido algumas coisas, apesar de que, vez por outra, ele fala uma bobagem, né, sobre teorias da conspiração, né, sobre nióbio. Ele falou que a reforma da Previdência vai fazer com que ninguém consiga se aposentar, essas bobagens aí. Inclusive, isso vai totalmente contra, né, o que o seu possível ministro da Fazenda, Paulo Guedes, defende, né? Então, mas só um parênteses, né? Mas, vamos lá, ele evoluiu em algumas coisas, é fato, mas é muito pouco. É muito pouco porque eu acho que se você mudou de verdade, você precisa se redimir em relação ao que você disse no passado. Por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, tá? Eu já fui socialista, hoje eu sou liberal. Vou até fazer um vídeo sobre isso depois, né? Como é que aconteceu esse processo, mas o Bolsonaro, ele não fala do Bolsonaro do passado, da maneira que, eu estava errado, o que eu falei aqui foi uma grande besteira, eu me arrependo. Eu, quando vou falar da época que eu era socialista, eu falo, eu estava errado, eu falava bobagens e mais bobagens, coisas que eu não sabia, e agora eu estudei um pouco mais e vi que eu estava totalmente enganado. Eu rechaço veementemente meu eu do passado, né? E o Bolsonaro não faz isso. Você não vê ele desdizendo o Bolsonaro do passado. Ele apenas um ou outro absurdo maior, né, como essa questão aí, de repente, do fuzilamento, ele pontualmente ele se arrepende, não deveria ter dito isso, mas a maioria das coisas ele sustenta ainda hoje. A defesa da ditadura militar, por exemplo, que foi indubitavelmente um regime de exceção que o Brasil viveu, um regime que a gente não tinha liberdade de expressão, um regime que a gente não tinha liberdade de mídia, um regime que a gente não tinha direitos básicos como ser preso com mandado de prisão. A gente não precisava de um mandado de prisão para ser preso, vinha um cara lá e prendia a gente. Podia prender uma pessoa, podia torturar, podia matar, como aconteceu na ditadura militar. Então teve muitos problemas e você não vê ele falando, realmente, vou fazer uma crítica, tipo, não, eu defendi a ditadura militar, mas realmente houve excessos, coisas que foram lamentáveis que tenham acontecido. Você não vê ele falando isso. Quando o Bolsonaro fala sobre a época da ditadura militar, que foi uma ditadura, ele simplesmente traz memórias como se tivesse sido o melhor período da história do país, um regime ditatorial, como se tivesse sido realmente uma coisa muito boa que aconteceu com o país. A gente viveu uma ditadura. E eu não estou cobrando demais. Sinceramente, eu acho que a gente tem um exemplo aí do Fernando Gabeira, por exemplo, que é um cara que era socialista, e ele se redimiu. Ele falou, antes eu fazia parte de uma esquerda autoritária, uma esquerda revolucionária, que queria sim tomar o poder para implantar o socialismo, e eu me arrependo bastante do que eu defendia. Eu estava errado. Se a gente lograsse isso em fazer a nossa revolução, certamente o país iria descambar, né, numa crise, como aconteceu com os outros países. Ele se redimiu e ele refutou o Gabeira do passado.
Ele marcou uma posição veementemente contra o Gabeira do passado. E o Bolsonaro não faz isso. Ele nunca fez isso. Pelo contrário, ele na votação do impeachment na Câmara, né, que foi agora em 2016, que talvez tenha sido o momento mais importante, assim, de maior mídia que ele teve na televisão durante a carreira dele, ele se pôs a defender um torturador, que foi o Ustra, né? E ainda fez piada, né? Falou em homenagem a Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, tipo, fazendo piadinha com a tortura, mesmo que você não goste da pessoa, é uma coisa de péssimo gosto, né? E quer dizer, como é que um cara desse mudou? Ele não mudou, ele continua sendo um cara autoritário, talvez não igual a antes, mudando aqui e ali, mas continua sendo um cara autoritário. E eu tenho lá minhas dúvidas se ele mudou de verdade alguma coisa, porque pode ser também só roupagem de campanha, né? Ele está em campanha eleitoral, cara, há alguns anos, né? A campanha dele começou mais de um ano atrás. E ele está, claro, tentando passar uma imagem mais palatável para poder ter chance na eleição de 2018. Então, é preocupante um cara que tem as declarações que ele já disse durante sua vida pública, né? Declarações muito autoritárias, idiotas até, né? E ele nunca parou para dizer, nossa, como eu estava errado no passado. Ele nunca fez isso. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: você quer conhecer verdadeiramente um homem? Dê poder a ele. Então, essa é uma experiência que eu não gostaria de viver com o Bolsonaro, né? Será que se ele tiver poder, qual é o lado dele que vai aflorar? Será que é um lado liberal de verdade? Ou será que é um lado autoritário que ainda vive nele? Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Mas assim, eu posso perdoar o Bolsonaro. Eu posso, de repente, confiar que ele mudou de verdade. Basta que ele faça isso que eu disse. Que ele desautorize totalmente o Bolsonaro do passado. Fala, o eu do passado era um grandíssimo idiota. O Bolsonaro do passado era um cara que só falava bobagem, que defendia absurdos, coisas que não fazem sentido, que era um autoritário. Eu me arrependo profundamente dessa época que eu fazia isso, mas hoje eu não sou mais assim. Hoje eu evoluí. E antes foi um período lamentável da minha militância política. Uma coisa assim que fosse bem firme, bem clara, bem límpida, para mostrar que ele realmente tem vergonha do que ele era no passado. Mas ele não fez isso. Muito pelo contrário, ele tem orgulho dos discursos dele, né, das bravatas que ele já proferiu. Então, sem Bolsonaro fazer esse tipo de ressalva, né, em relação às coisas que ele já disse, não existe a mínima chance de eu eventualmente apoiar esse cara. Sinceramente, são posições inaceitáveis para mim. Eu que sou um amante da liberdade, sou um liberal, para mim é inaceitável votar num cara que defende abertamente que o regime militar no Brasil, que foi uma ditadura, tenha sido um episódio feliz da história nacional, e que a tortura é um método de investigação aceitável, e que a censura que aconteceu, todas as infrações à nossa liberdade de expressão, de ir e vir, ao Estado de Direito, né, que a gente tem direito de defesa, tudo isso, ele simplesmente não se posiciona contra isso abertamente, né? Não dá para eu apoiar um cara que defende esse tipo de coisa, que não se posiciona frontalmente contra esse tipo de coisa, não dá. Então, essa era a reflexão que eu queria passar sobre o que eu penso, né, a respeito de Bolsonaro ter mudado. É isso aí, um abraço, valeu!